a neblina que cobre o amanhã do Brasil. Imagine-se à beira de um abismo, com os olhos fixos no horizonte. À medida que você tenta enxergar o que está por vir, uma neblina espessa começa a se formar, obscurecendo tudo à sua frente. Você sabe que há algo do outro lado, mas não consegue definir o que é. Assim, diante de uma visão incerta e carregada de sombras, você se sente ansioso, hesitante, talvez até amedrontado. Essa metáfora descreve perfeitamente o que muitos sentem ao pensar no futuro do Brasil. O Brasil, um país vasto, diverso, repleto de riquezas naturais e culturais, enfrenta um conjunto único de desafios que podem levar a um destino tenebroso. O futuro, ao invés de ser promissor e claro, parece encoberto por uma escuridão crescente de problemas não resolvidos, desigualdades profundas e incertezas sociais, políticas e econômicas. Mas, por que este futuro se apresenta como uma ameaça? O que faz com que o caminho à frente seja visto como algo temível e incerto? O desenvolvimento deste texto vai desmembrar essas questões e guiá-lo através de uma jornada de análise hipnótica, detalhando os aspectos que tornam o futuro do Brasil tão obscuro quanto intrigante. À sombra de um futuro incerto. Crise econômica e desigualdade crescente. O Brasil tem enfrentado crises econômicas recorrentes ao longo dos anos, e isso cria um terreno fértil para um futuro marcado por incertezas. A economia brasileira, fortemente dependente de commodities e vulnerável a choques externos, enfrenta ciclos de crescimento lento, inflação elevada e desemprego. O poder de compra da população diminui, enquanto o custo de vida aumenta. Esses fatores colaboram para a perpetuação de uma estrutura desigual que parece insustentável a longo prazo. Essa realidade econômica afeta diretamente a esperança da população. Se olharmos para os dados, veremos que o número de brasileiros vivendo na pobreza extrema tem aumentado, enquanto a concentração de renda nas mãos de poucos permanece intacta. Essa disparidade entre ricos e pobres cria um ciclo vicioso de exclusão social e falta de oportunidades. Se as reformas estruturais necessárias não forem implementadas, o futuro aponta para uma nação ainda mais desigual, onde as elites continuarão se beneficiando às custas de uma grande parcela da população, cada vez mais marginalizada. Esse cenário, naturalmente, cria um sentimento de desespero e frustração que pode levar a consequências graves, como o aumento da violência e instabilidade social. O colapso do sistema educacional. A educação é a base de qualquer sociedade próspera. No entanto, o sistema educacional brasileiro está à beira de um colapso. As escolas públicas, em sua maioria, enfrentam falta de recursos, infraestrutura precária e desvalorização dos professores. Esses fatores levam a um ensino de baixa qualidade, perpetuando um ciclo de desigualdade de oportunidades que começa na infância e segue até a vida adulta. Sem uma educação de qualidade, o Brasil não consegue formar cidadãos preparados para os desafios do futuro. A falta de investimento em educação também afeta a capacidade do país de inovar e crescer de forma sustentável. Países que lideram a economia global investem pesadamente em educação e tecnologia, enquanto o Brasil, em muitos aspectos, parece retroceder. A consequência disso é clara: um futuro com uma população cada vez menos qualificada, onde poucos terão acesso à educação de ponta, enquanto a grande maioria ficará presa em um ciclo de precariedade. Isso só reforça a divisão social, onde uma elite instruída mantém o poder, enquanto a massa fica à margem, sem ferramentas para melhorar suas condições de vida. A degradação ambiental e seus impactos. O Brasil é conhecido mundialmente por sua vasta riqueza natural, especialmente pela Amazônia, considerada o pulmão do mundo. No entanto, o futuro ambiental do Brasil é preocupante. O desmatamento desenfreado, as queimadas ilegais e a exploração predatória dos recursos naturais estão acelerando a degradação ambiental a um ritmo alarmante. As mudanças climáticas já estão mostrando suas consequências, com eventos extremos, como secas severas e enchentes mais frequentes, afetando as regiões mais vulneráveis do país. A destruição dos ecossistemas brasileiros não só coloca em risco a biodiversidade, mas também afeta diretamente a vida de milhões de pessoas que dependem desses recursos naturais para sua subsistência.
O Brasil corre o risco de ser um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas no futuro, com a perda de áreas férteis para a agricultura, o comprometimento do abastecimento de água e a piora das condições de vida nas áreas urbanas. A gestão irresponsável dos recursos naturais pode mergulhar o Brasil em uma crise ambiental de proporções catastróficas, da qual será difícil se recuperar. Instabilidade política e corrupção endêmica. A política brasileira é um campo minado. A cada nova eleição, parece que o país se divide ainda mais, criando um ambiente de polarização extrema. Essa fragmentação política impede que o Brasil avance de forma coesa. O ciclo de escândalos de corrupção, que parece interminável, corrói a confiança da população nas instituições e nos seus governantes. Sem uma liderança forte, comprometida com o bem-estar da nação, e sem uma reforma política estrutural, o Brasil continuará preso em um ciclo vicioso de instabilidade política. A corrupção endêmica desvia recursos que poderiam ser usados para melhorias na saúde, educação e infraestrutura, perpetuando o atraso social e econômico. O futuro do Brasil, nesse cenário, parece sombrio, onde a política se torna um jogo de interesses, e as necessidades reais da população são deixadas de lado. A falta de transparência e o desvio de dinheiro público criam uma sociedade cética, sem fé nas suas lideranças, o que pode levar a um colapso institucional ou a uma crise de governabilidade. Violência e criminalidade em ascensão. A violência no Brasil já é um problema crônico, e os índices de criminalidade têm aumentado em muitas regiões do país. A falta de oportunidades, a pobreza e a desigualdade social alimentam o ciclo da violência. As grandes cidades se tornaram campos de batalha, onde gangues e facções criminosas disputam território, muitas vezes com o próprio Estado, que parece incapaz de conter essa escalada. O futuro pinta um quadro tenebroso, onde a violência se torna ainda mais enraizada na sociedade brasileira. Se as condições socioeconômicas não forem melhoradas, e se políticas públicas de segurança mais eficazes não forem implementadas, o Brasil poderá enfrentar uma escalada ainda maior de crimes violentos, como assassinatos, sequestros e roubos. A segurança pública se tornará uma das maiores preocupações da população, que se sentirá cada vez mais refém do medo e da insegurança. Crise de identidade nacional. Há um crescente sentimento de divisão e falta de coesão social no Brasil. A polarização política, as divergências ideológicas e os conflitos regionais fragmentam o que deveria ser uma identidade nacional unificada. O brasileiro médio se sente cada vez mais desconectado do conceito de nação, como se o país estivesse perdendo sua essência e seus valores centrais. Essa crise de identidade pode se aprofundar no futuro, gerando uma sociedade desestruturada, onde as diferenças são amplificadas ao invés de serem respeitadas e celebradas. A falta de unidade e propósito pode paralisar a capacidade do Brasil de progredir e enfrentar os desafios globais.